pessoal, estamos começando mais um episódio do Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui, a gente te atualiza de todas as novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Bom, eu sou a Clara Martins e a gente está aqui hoje para uma conversa sobre o IOPS na gestão de qualidade da CDN da Globo. E iniciando fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele morena, cabelos castanhos longos, olhos escuros, também castanhos, e estou vestindo uma blusa branca com tons ali azulados. E a gente está aqui com o fundo do Globotechcast na cor azul. Eu estou remotamente e quem está remotamente aqui comigo também está com o mesmo fundo. E eu convido aqui o Rodrigo Andrade, que também está no papo aqui com a gente, a se apresentar e a fazer a sua autodescrição. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Clara. Vamos lá. Bom estar com vocês aqui. Eu sou um homem branco, uso óculos, cabelo curto, preto, virado para o lado. Minha camiseta é cinza. E a gente vai falar de um tema bem bacana aqui, que é a aplicação de AIOps na inteligência da operação de CDN da Globo. Eu vou convidar aqui o Fabiano Cavalheiro para falar um pouquinho, se apresentar e passar para o próximo convidado. Legal, Rodrigo, obrigado. Bom, sou Fabiano Cavalheiro, homem branco, estatura baixa, cabelos pretos, barba. Estou vestindo uma blusa preta do meu time, calça jeans. E, bom, prazer estar aqui junto com vocês para discutir este assunto tão interessante. Vou passar aqui para o Guilherme se apresentar. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Guilherme, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui podendo dar um pitaco de tudo que a gente faz para ajudar a Globo. Sou um rapaz branco, tenho um cabelo curto, também preto. Uso um bigodinho, também preto. Estou usando a camisa do time, de AIOps, uma calça jeans. E muito bom estar aqui, tá? Vou passar agora para o meu amigo Fábio falar um pouco aí pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o Fábio, sou um homem branco, de cabelos curtos, de pele branca, de camisa preta. E muito feliz também por estar podendo participar aqui dessa oportunidade para a gente bater esse papo aí legal. Obrigado. Bacana, E vamos passando convidar. a bola aqui para o pessoal que está remoto, a gente tem o Juan Augusto aqui também junto com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Juan, sou um homem branco, cabelo curto, barba razoavelmente cheia, uso óculos, estou vestindo uma camiseta cinza. E agora a Melissa para completar o nosso time de hoje, que está riquíssimo aqui para mais uma conversa do Globotechcast. Seja muito bem-vinda, Mel. Obrigada, Clara. Eu sou uma mulher branca com olhos cabelos pretos, camisa branca e óculos. Sou colombiana. Vou dizer agora, desculpe por o portunhol, porque eu aprendi português só praticando, né? Nunca tomei algum curso. Então, obrigada pela invitação, Ana, convite. Esse português aí tá excelente, tá? Não sei nem muito como bom. você conseguiu isso só Muito pela bom. conversação. Bom, pessoal, iniciando aqui a nossa conversa, para quem está ouvindo aqui a gente, está acompanhando nas plataformas de áudio e também no YouTube do Vem Pra Globo, queria que vocês começassem explicando o que é a IOPS, o que é essa sigla aí que a gente tem no mercado. Perfeito, Clara. O que acontece com todo este surgimento, a evolução de capacidade computacional e a evolução da parte de modelagem de inteligência artificial, de machine learning e técnicas de data science, surgiu a oportunidade de começar a aplicar este tipo de modelagens em diferentes áreas que envolvem tecnologia, diversas aplicações. E uma dessas aplicações é a operações de tecnologia. Que acontece quando uma aplicação está rodando ou quando tem uns usuários interagindo com nossa infraestrutura, se gera uma série de registros, uma série de métricas que vão mostrando como está se comportando nosso ambiente e o ambiente de nosso usuário. E tudo isso são informações muito ricas para nossos times e para a gente conseguir trazer um serviço melhor para nossos usuários. Vale a pena ressaltar também que esse é um termo que sim, pode parecer novo, mas né, ele vem muito do que o DevOps traz, né? Então a gente já está acostumado mais a ouvir DevOps para lá, DevOps para cá. Então a gente tem, né, o desenvolvimento, toda a estrutura de implementação que ela está sendo, né, agregada junto a operações. Então a gente, com o crescimento, né, como o Fabiano comentou,
de AI, de Machine Learning, de uma forma geral, a gente viu a necessidade de aproximar, né, essa área também perto de operações, daí o termo AIOps. Muito Perfeito, bacana. pessoal. E aí, tirando uma dúvida aqui para o público que está ouvindo a gente, o correto é falar IOPS ou AIOps? Qual que é o correto? Tem correto aí? Eu não sei dizer, opa, desculpa, não sei dizer se ainda tem um certo, né? A gente costuma falar AIOps, né? Porque, enfim, tem ali um pouco do inglesado, mas acho que AIOps também não está errado, não. IOPS, né? Eu concordo, não está errado não, é mais a parte a sigla herdada do inglês, por isso a gente usa mais AIOps. Mas AIOps também tá valendo, a gente tá no Brasil, gente. O bom é assim, independente de como falar, né, o importante é usar e aplicar na sua empresa. Perfeita colocação. Perfeito, pessoal. É importante a gente estar falando sobre esse tema, né? E aí, continuando, queria que vocês compartilhassem um pouquinho qual é o propósito do time de AIOps e como o Google conseguiu engajar essa evolução da nossa equipe. Legal, perfeito. Ótima pergunta, Clara. O que acontece? O nascimento de nosso time veio com essa necessidade de trazer esta abordagem de AI dentro de operações de infraestrutura para nossas vasta quantidade de times e aplicações que estamos rodando o tempo inteiro, real time. Isso foi um desafio gigante, porque basicamente a gente chegou, tem dezenas de monitorações, dezenas de dashboards, equipes com relevâncias muito altas, e ali começar a escolher, bom, aonde começamos a atacar, aonde vamos encontrar maior valor, qual case pegar primeiro, aonde começamos a testar esta série de implementações. Isso trouxe grandes desafios. Uma vez a gente descobriu 2 cases, e um desses vamos conversar hoje, no qual valia muito a pena investir este esforço, aí a gente falou, bom, beleza, eu preciso um parceiro que me ajude a desenvolver isto, que nos ajude a trazer isto com uma visão sólida, robusta, e aí foi que Google entrou a cooperar com a gente, a trazer muito da sua visão e da sua metodologia no projeto de modelos e pipelines de machine learning. E como o Google projetou essa metodologia da consultoria que vocês fizeram, né, para conseguir otimizar esse impacto na equipe de AIOps? Sim, então, quando o Fabiano e o time chamam para o Google Cloud é o meu time de AI Services. Nosso time faz diferentes tipos de projetos, sim? Mas agora era de advisory. Não sei como se fala advisory em português. Então, Consultoria. Consultoria. Sim, consultoria, pode ser. Então, o primeiro que a gente tinha que fazer era identificar as necessidades de Globo. E como o Fabiano falou, eles identificaram 2 problemas para atacar com a gente. Então, depois a gente adaptou nossa abordagem para atender as necessidades do equipe de Globo de forma eficaz. Sim? Então, a gente no Google tem 2 etapas que manejamos para fazer a consultoria eficaz. A primeira etapa é essas entrevistas de diagnóstico, porque a gente tem uma expertise, a experiência com machine learning, mas a gente sempre precisa do conhecimento técnico, mas também de conhecimento de negócio, sim? Então, a gente foi para o Rio para fazer entrevistas de diagnóstico. Então, conhecemos os casos de uso, que Fabiano e time vai falar depois, os desafios e as metas, sim? Aí o time explicou para Fabiano a nossa estratégia principal, que a gente chama Machine Learning Journey, caminho do Machine Learning. São etapas do processo de Machine Learning de madurez, sim? Então, são 2 etapas, subetapas, sim? A primeira é a criação do modelo de Machine Learning, e depois é a operacionalização do modelo de Machine Learning, porque o momento de madurez do Globo precisava primeiro identificar com os atores do negócio e depois se operacionalizar. Sim? Depois disso, das entrevistas de diagnóstico, a gente faz a segunda etapa, que é a metodologia. Sim? Então, com base nesse análise, a gente desenvolveu um plano de consultoria, que vai ser dividido em 2 partes.
a primeira orientação técnica, que vai ser o que você esperaria da parceria entre Globo e Google, sim? Então vai ser muito mais técnico, com as ferramentas de Google Cloud, etc, sim? Então, o time de Globo e o time do Google tinham uma comunicação semanal para isso. Mas, para mim, a parte mais valiosa foi a orientação estratégica, porque tem o roadmap de implementação, a socialização dos resultados e estratégias, e depois a como melhorar os resultados, tendo em conta tecnicamente, mas do negócio, ou quem vai usar o serviço, o modelo, etc. E Mel, qual foi o sentimento da equipe do recebimento dessa consultoria? Como que você sentiu aí o sentimento, a energia das equipes? Particularmente, eu gostei muito de trabalhar com o time de AIOps. Eles são uma equipe muito receptiva e também aprendem muito rápido, sim? Porque eles entendem que a gente no Google tem muita mais experiência nos desenvolvimento de machine learning nos projetos. Eles não só querem fazer os dois casos de êxito, desculpa, os dois casos de modelos exitosos, mas eles querem escalar para depois que a parceria feche, sabe? Eles podem escalar para seu funcionamento no Globo. Então, eu gostei particularmente muito de trabalhar com eles. E agora a gente está trabalhando ainda. Então, sim. E a gente tem alguns casos de uso, né, dessa parceria junto com a CDN, né, Rodrigo? Isso aí. E acho que é uma coisa, antes de entrar no caso específico, né, vocês comentaram ali que a gente tinha que decidir por onde começar. Correto. Como surgiu a ideia de botar o caso de uso da CDN e da Globo como um projeto de melhoria de qualidade, né, usando, né, as técnicas de AIOps? Como que se escolheu ali que a CDN era o lugar para começar a colocar? A gente começou com duas escolhas chaves. Uma, o case que mais trazia valor, que é um outro case que a gente não vai começar hoje, e a segunda escolha foi o case mais difícil. Nossa, então a galera que gosta de desafio, né? E a CDN foi com certeza o mais complexo de todos. Legal, legal. Fábio, vou te pedir uma ajudinha para deixar mais claro para o público. Primeiro, né, qual que é o papel da CDN Globo no nosso contexto, né, de uma empresa de mídia, e explica um pouquinho como era a sua operação, como é a sua operação, né, no dia a dia, para que a gente possa fazer aqui um gancho de como, de fato, né, toda essa inovação aplicando AI está ajudando a melhorar a qualidade da CDN e a tua vida, né? Claro, com certeza, Rodrigo. Primeiro, eu acho que vale a gente fazer um ponto aqui do que é CDN, para deixar claro, né? Para o pessoal que está ouvindo. CDN é Content Delivery Network. É uma rede de entregas de conteúdo, né? Uma rede grande da Globo. A Globo se posicionou no mercado de uma forma bem pontual, né? Sem nenhuma dependência. E a CDN é aquela infraestrutura em que se entrega o conteúdo para o nosso consumidor, para o consumidor Globo, né? Então, é aquele limiar em que a gente está preocupado se o usuário está consumindo, se a qualidade de consumo dele está boa, ou seja, se a experiência dele está legal. Isso é que é importante. E até então, antes de chegar o AIOps aqui para a gente, na operação, eu sou líder de um time de operação que roda 7x24 ali, dentro da Globo, sempre preocupado em monitorar todo esse ecossistema até chegar na CDN, né? Então, a gente já tem um conjunto de ferramentas, a verdade é essa, mas quando o AIOps chegou, essa solução do time do Fabian, junto com o Guilherme, né, ele trouxe um ganho para a gente que foi um diferencial, porque o time já estava muito acostumado dentro de uma caixa com uma série de ferramentas. Quando você olha para fora e vê algo de diferente, né, aquilo trouxe um ganho para a gente no sentido de otimizar a nossa identificação de problema, de incidente. Então, hoje, o valor agregado para a gente é que a gente consegue muito mais rápido conseguir atacar e remediar um problema e fazer com que aquela experiência de quem está assistindo seja a mais perfeita possível. É isso.
Bacana. Num ambiente como o Brasil, né, tendo aí o Globoplay como um dos produtos que utiliza essa CDN, deve ser um baita desafio ali, identificar de onde é, né, um eventual problema, né? Acho que sua operação é uma operação realmente bem complexa, né, apoiada por ferramentas de inteligência. E legal, bacana saber um pouquinho dessa visão que você traz. Mas, botando na história aqui do nosso projeto, ajuda a gente a entender, Fabian, também, como foi assim, o processo para a gente conseguir chegar a realizar esse ganho operacional, né? Porque é uma jornada, né? Não é do dia para noite, a gente chama o Google aqui, faz 3, 4 coisinhas e funciona. Como que foi isso? Não, com certeza. Primeiro tivemos muitas conversas com o Fábio, com o Juan, com os times deles, junto com o nosso time, começar a entender qual era o problema, começar a entender o que era mais importante para eles, tentar trazer essa experiência deles, porque no final é isso, o usuário, o operador, é quem mais conhece da aplicação, da infraestrutura. Só que a gente precisava entender isso para descarregar isso dentro da modelagem. E aí, a partir disso, essas informações que a gente ia recebendo, a gente ia trocando com Melissa, com a Ana, que era nossa outra consultora de Google, e a gente juntos íamos tentando explorar os dados, entender que padrões achamos lá dentro, como ia ser possível entender que era um comportamento anômalo dentro da rede. Isso é muito difícil, por quê? Porque quase o 99% do tempo tu está operando bem. Só que esse 1% do tempo que tu opera mal, cara, fala muito alto. E desde a perspectiva machine learning, é muito importante tu ter uma quantidade de dados considerável do que tu quer analisar e do que tu quer observar. Só que nesse ponto, ter só 1% de dados, aí complica muito a história. Aí Google, Melissa, junto com a Ana, nos ajudaram a trocar um pouquinho o mindset de como a gente ataca os problemas de anomalias. Como o Fabian comentou, né, foi um case foi mais difícil, né, porque ele poderia abranger muita coisa. Então quando a gente estava no procedimento de entender o problema, a gente ficou bastante, né, falou, caramba, é muita coisa, porque para a gente detectar de fato, né, aonde está acontecendo o problema, são milhões de combinações, e essa é a parte difícil, né? Então a gente tem centenas de mais de 300 ISPs, né, que são servidores de internet, não sei mais quantos dispositivos, não sei mais quantos tipos de CDN, então tudo isso pode ser derivado de um problema. Então a gente criar um modelo em cima dessas especificidades, né, pode trazer, né, até mesmo complexidade computacional muito alta. Então a gente direcionar um modelo, né, para trazer valor para algo tão abrangente assim, realmente essa foi, acho que é a parte mais difícil, mas a gente, né, e como o Fábio falou, com a ajuda do Google, a gente foi direcionando, criando algo que pudesse trazer valor geral, né, para o case CDN, foi bem legal. Legal, eu vou dar uma passada agora de bola para a Melissa. E assim, essa quantidade de dados é imensa, né? Acho que você comentou, são várias variáveis. Tem dispositivos, tem os ESPs, tem monitoração de infraestrutura, tem assim, é um monte de dado que a gente precisava ter um norte de, beleza, o que eu preciso de fato coletar e processar para entregar informações úteis e contextualizadas. Aí, Melissa, como que o Google ajudou a gente nessa estratégia? Assim, como traduzir essa complexidade para algo que possa ser alimentado por tecnologia para poder ajudar, né, esse processo fluir? Sim, então provavelmente eu vou falar muito técnico, mas para fazer um conceito difícil muito mais digerível. A primeira coisa é que este é um problema de anomalia, sim? A primeira coisa que o Google ensinou para o Globo foi que um problema de anomalia é desenhado como a predição do comportamento normal. Porque eu acho que é contraintuitivo, sabe? Que se você vai predecir uma anomalia, você tem que realmente predecir como um sistema se comporta normalmente. E isso foi o que passou. Isso foi a primeira modificação do pensamento que o Google fez para o Globo, sim?
porque Fabiana e Guilherme pode me corrigir, mas eu achava que vocês entendiam a predição de anomalias como predecir a mesma anomalia. Não, a gente tem que identificar como vai ser, predecir qual vai ser o comportamento normal, e quando o comportamento real vai ficar longo do comportamento predecido, aí é uma anomalia, sim. Então, isso foi a primeira coisa. Quando a gente mudou o pensamento do globo para fazer isso assim, então foi muito mais fácil, sim. Tem arquiteturas, por exemplo, redes neurais, para fazer ter o problema de muita informação pode ser processada só com um modelo de machine learning, sim? Então, essas são propriedades que tem o modelo que a gente usou, que para as pessoas que são técnicas, vocês usaram LSTM, Long Short Term Memory. Sim, Fábio? Vocês Sim, usaram? correto. Então, esse tipo de modelo tem uma propriedade que pode tomar muita granularidade e predecir o comportamento normal na série de tempo. E agora, a segunda parte era realmente quando a predição normal e a produção, a comportamento real eram diferentes, aí como reportar para o usuário final, o time do Fábio, CDN. Correto. Então, sim, Fábio, então não sei se você quer falar dessa última parte. Eu queria comentar, realmente foi uma troca de paradigma para a gente. Foi totalmente um paradigma diferente, porque, como eu estava falando, anomalias a gente não tem muito dado. E a anomalia acontece. A anomalia, realmente, ela é aleatória. Só que tu pode prever o comportamento normal. E prevendo o comportamento normal, que a gente evita reportar mudanças que não são anomalias. Porque pode ter tendência da nossa infraestrutura a estar sendo saturada, mais demandada. E aí nossa rede neural, que a Melissa estava detalhando muito bem, ela vai começar a entender, beleza, estamos crescendo, está normal, é normal, teve uma oscilação, mas essa oscilação faz parte do jogo. Agora, quando surge uma situação de, sei lá, um iPhone, por algum release, está reportando bugs e todo mundo do iPhone está experimentando erro. Aí que acontece um crescimento nos nossos erros, lá, reportados pela CDN, e ali que isso não vai bater com o comportamento normal. Aí que a gente já aciona o time do Fábio e o Juan, porque ali realmente precisamos deles e precisamos falar para eles, olha, cara, isto saiu do que o modelo aprendeu. É muito engraçado, né? Você ensina o que é o padrão de comportamento normal para que você pegue variações fora do contexto e fala, ó, acho que é importante olhar ali. Mas não tem falso negativo também? Então, poderia ter falso negativo. E aí deu um baita trabalhar, calibrar isso. Já saí do script aqui, mas fiquei curioso. Não, isso mesmo, Rodrigo. Ali veio uma fase que também trabalhamos junto com Melissa, o Guilherme que implementou, que é um pós-processamento, uma heurística que a gente faz em cima do que traz o modelo. Então, eu vou deixar aí o Guilherme, que é o mestre no assunto, conversar disso. Pois é, realmente. A gente pode ter, sim, casos onde a gente tem, né, o de fato falso negativo, mas a gente, junto com o pessoal do time do Fábio, a gente começou a entender o que seria de valor, né, para trazer para eles, para trazer no insight. Então, a gente tem um pós-processamento do modelo, uma vez que o modelo identifica, né, que ali a métrica subiu, ela está fora do padrão, a gente começa a fazer uma busca, né, de qual que é qual que é a métrica que está sendo afetada e por que está sendo afetada. Então, a gente busca ali um causador raiz, né, vamos botar assim, entre aspas, e a gente joga para eles, olha, iPhone estourou métrica de erro e tal, não sei o quê. Né? Só que, às vezes, pode ser algo que não afete tanto. E aí a gente tem ali antes do insight final, algo que possa cortar e falar, olha só, esse aqui subiu, mas eu acho que não é. Então, a gente deixa ali, só vai registrando para a gente poder fazer um histórico, um pré-processamento, um pós-processamento depois e começar a entender por que ela subiu e, de fato, não era para ser apontado. Então, a gente possui, sim, um método ali
de futuramente tentar entender por que essa métrica está subindo, o que afetou ela, para a gente poder tratar isso da melhor forma possível. Entendeu? E só fazendo um registro, foram várias cadências juntos aqui, né? Pô. Fábio, né? O Guilherme, várias cadências, várias amostras que o Guilherme trazia para a gente no gráfico, mostrando ali no detalhe por que a gente estava seguindo por aquele caminho, por que não era considerado um falso positivo. Então, assim, foi ajuste fino atrás de ajuste fino para a gente poder chegar onde a gente está hoje. Eu sempre falo com o Fabiano, principalmente, que me escuta quase todo dia, então a gente é muito importante essa aproximação que a gente tem com operações. E aí, né, o AOps, que a gente fala muito, né? Porque todas as pessoas que trabalham na operação, eles sabem as dores. E eles conseguirem passar isso pra gente é a forma mais fácil da gente conseguir direcionar o valor para eles. Entendeu? Então, foi uma troca muito boa e com certeza foi a que a gente mais conseguiu crescer, né, o case. Legal, acho que, fala aí, Melissa, pode complementar, fica à vontade. Vou complementar uma cosita pequena. Então, eu acho que aqui no modelo de Machine Learning, em todos os modelos de Machine Learning, você tem que ter um balance entre falsos positivos, que falsos positivos é quando você prediz que tem uma anomalia, mas realmente não é uma anomalia, sim? Ou falsos negativos, que é quando você não prediz uma anomalia que realmente sucedeu. Então, o time de AIOps, o time de CDN, falaram para entender o que é mais custoso, sim? É mais custoso você identificar uma possível anomalia, mas depois chegar e que não é anomalia e não passa nada, ou é mais custoso que você não identifique a anomalia, os usuários ainda estão impactados e vocês não identifiquem a mesma anomalia. Então, para isso e para todos os modelos de Machine Learning, você tem que entender para um negócio o que é mais custoso, porque nunca vai ter um modelo sem falsos positivos e sem falsos negativos. Sempre tem que ter um sacrifício, né? Perfeito, isso. Muito bom. Aí eu vou voltar para Clara um pouquinho aqui, até porque esse é um assunto bem técnico. Clara, fala aí pra gente o que você está achando do papo. Assim, está sendo de fácil compreensão, como que a gente enxerga isso aí? Eu tô achando que tá super claro, tá? Vocês estão dando uma aula aqui sobre esse tema. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que tá acompanhando também tá amando e tá curtindo muito e já quer mergulhar, quer descobrir ali um jeito de trabalhar com isso também. Eu já tô um pouco assim, tá? Confesso. E eu fiquei, enquanto vocês estavam conversando, curiosa para entender um pouco mais de como que foi o bastidor para vocês refinarem esse MVP que vocês já tinham, né? Como é que foi a integração e o contato ali direto que vocês tiveram com o time de operações para refinar e implementar o que a gente tem hoje nesse modelo de detecção das anomalias da CDN? Bom, ótima pergunta, Clara. Então, a gente, como o Fábio comentou aqui, a gente estreitou muito os laços, né? Então, depois que a gente terminou, né, essa consultoria que a Melissa está explicando para a gente tentou colocar o algoritmo, né, o modelo, em validação, em produção. Então, a gente, não evidentemente, mas auxiliando o time do Fábio, e a gente estreitou esses laços. Então, a gente teve uma troca conforme o algoritmo e o modelo foram funcionando. A gente ia semanalmente ali, tá precisando disso, tá faltando isso aqui tá muito assim, isso aqui tá muito falso positivo, tá muito falso negativo. Então, a gente foi ajustando até chegar num ponto onde eles ficaram confortáveis, onde eles viram valor, né, no modelo, e essas trocas foram assim, cada vez mais agregando valor, né, pro produto. Hoje a gente já tem ali um modelo que trabalha tanto entregando insights e ajudando o time do Fábio em live quanto em VOD, né? Então, ambos, né, com extrema capacidade de evolução e podendo ainda trazer muito mais valor para esse case de uma forma geral. E basicamente foi isso, né? A gente estreitando os laços, validando junto com eles trazendo insights, e a gente vai melhorando isso aí conforme vai passando o tempo. Aqui quero destacar uma coisa. Nas reuniões com o time de Fábio e o time de Juan, era uma busca constante de como dizer, denominador comum. Convergência, né? Exato, porque o Juan tem a experiência de DevOps, toda a experiência de como funciona a CDN, de como são feitas as implementações, de toda a parte, esse workflow
que acontece dentro da CDN. E o Fábio tem toda a experiência de estar ali acompanhando o comportamento, a resposta da CDN o tempo inteiro. E a gente precisava pegar a informação dos dois e tentar capturar isso dentro da modelagem da gente. E aí isso foram debates muito ricos. Poxa, vocês falaram uma coisa aqui toda hora, esse relacionamento, né? Relacionamento sempre tem coisa, tem lado bom, tem lado ruim, a gente vai aprendendo, debatendo. Juan, fala um pouquinho pra gente aí, como você estava nesse relacionamento, como que foi explicar para essa galera que não conhecia CDN, né, o que é CDN, até para vocês chegarem no ponto em comum do que pode ser evoluído na operação, trazido de inteligência, enfim. Fala um pouquinho aí do bastidor pra gente. Claro, claro. Foi assim, processo, né? Com o time aí do Fabiano foi bem assim, interessante, né? Porque, de fato, a gente precisou construir ali, né, inicialmente um arcabouço, né, para que a gente tivesse todo mundo ali na mesma página, né, que o time dele pudesse entender qual que era aí o meu desafio aqui particular como DevOps do time de CDN, né, o desafio do Fábio também, ali, coordenador de operação, e bom, né, nesse processo a gente trocou bastante, assim, a gente apresentou, né, para ele as ferramentas principais que a gente utiliza aqui, né, para monitorar a qualidade do serviço, né, que a gente entrega para o nosso usuário. E foi, acho assim, foi uma troca, uma experiência bem rica, né? Acho que todos os lados, né, puderam aprender, ganhar insights a respeito. Boa. Com certeza. Não, com certeza. O Juan foi de grande ajuda, assim, pô, cansei já de mexer com ele lá no Teams. Cara, Juan, cara, preciso de uma ajuda aqui. Não tem jeito, é uma infraestrutura muito rica, é muita coisa, né? Então a gente, como cientista de dados e tal, a gente tem que estar muito perto da operação, entender muito bem o que precisa, o que está sendo feito, o que cada coisa significa, para a gente poder trazer isso o mais próximo possível das nossas implementações, né? Então, como eu falei, né, desse case que a gente está falando era muitas métricas. Então, pô, Juan, pelo amor de Deus, me explica o que é essa métrica aqui, eu preciso entender o que ela significa, como que eu posso usar ela, né? Então, tudo isso, pô, foi uma troca bem maneira mesmo. Bem bacana. Bom, dito tudo isso, né, a gente tem um processo que vocês levaram um tempo para implementar, né? E eu captei aqui do Juan de vocês que houve um aprendizado, né, comum, né, também com a equipe do Fábio ali, de como ir melhorando esse modelo até que ele se tornasse de fato útil. Sim, quanto tempo mais ou menos se levou, né? E aí para a Melissa, né, costuma levar no mercado para a gente sair de um estado em que a gente tem uma iniciativa, né, pensada para trabalhar algum tipo de evolução de AIOps até a gente colher os frutos, assim. Como que é esse processo? Isso varia de acordo com o desafio ou não? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, como foi a experiência da Globo e Melissa, como ela vê isso no mercado também. Bom, posso começar respondendo. A gente começou a conversar com o Fábio, com Robson, com Edmar, com Juan, lá para dezembro de 2021. Dezembro de 2021, a gente começou a entender um pouquinho o desafio deles, começar a levantar casos de uso, certo? Mas, de fato, mão na massa, a gente começou mais ou menos em fevereiro de 2022, fevereiro a março de 2022, e nessa fase, um mês depois, começamos o trabalho com Melissa, aí se passaram mais ou menos uns 7 a 8 meses, até a gente conseguir realmente começar a entregar insights para operações, certo? Ali, apesar de ali já estar entregando insights, passamos por uma fase de fine-tuning, de validação, de realmente entender que estava comportando bem. Isso aí já ele estava sendo avaliado o tempo inteiro pela equipe de operações. Então, eu poderia dizer que a parte de MVP demorou uns 6 a 7 meses e a parte final de entrega, da primeira entrega, mais uns 2 meses de testes. Boa. Melissa, fala um pouquinho do mercado aí. Sim, do mercado
depende, eu não posso dar-te uma resposta fixa, porque depende de muitas coisas. Sim, depende do número do integrante do time, depende da madurez do time, do AI. Mas eu sim vou dizer alguma coisa que é importante. Tem empresas que não estão tão dispostas para adaptar AI. E tem empresas que são muito mais, a gente fala em inglês, technically adverse, então, adversas, tecnicamente, ou tem technically advanced, avançadas tecnicamente. Então, a diferença vai ser que tem times que têm que usar muito tempo para convencer os atores do negócio para implementar o AI. E isso pode tomar muito tempo. Muito tempo que não é desenvolvimento, né? Mas eu acho que o Globo é uma empresa tecnicamente muito avançada. A gente aqui, com a Ana, se impressionou muito da capacidade de Globo para iterar rapidamente nos temas de tecnologia. Então, isso ajudou muito para implementar, porque o time podia se concentrar em desenvolver, sim? Agora, o tema que a gente está manejando agora, que é série de tempo, usualmente, se tem o time convencido, são de 4 a 6 meses, mas agora o time de Fabián tinha o desafio de muita série de tempo. Então, cada problema vai ter os seus desafios, mas sim, eu acho que com esse caveat, aproximadamente de 4 a 6 meses. Eu tenho uma coisa para complementar também, que é muito importante nesses pontos. Eu acho que também é o que leva, muitas das vezes nesse tempo, é quando a gente tem que explicar para quem está pedindo, né, como a gente pode fazer essa coisa, como a gente pode mostrar para a pessoa o valor, porque é uma cultura diferente. A gente tem que estar entrando numa cultura de dados, então a gente tem que trazer para o cliente, né, para quem está querendo o produto, uma visão de negócio, uma visão de valor que ele possa visualizar antes. E essa é a principal dificuldade, porque a gente precisa que eles nos digam e a gente precisa mostrar isso para eles. Então a gente tem que levá-los a nos dizer o que eles querem. Então é um processo bastante custoso no sentido de que a gente fala de cultura, levar data-driven, né? Então isso é uma coisa que também custa bastante tempo e quando a gente consegue isso, e aí o modelo tá rapidinho pronto. Porque a gente consegue fazer com que eles enxerguem o valor e eles, quando eles conseguem enxergar, eles conseguem dizer pra gente de fato o que deve ser feito. Então, aí é rapidinho. Pô, acho que você colocou um ponto que vai legal fazer uma pergunta pro Fábio aqui. Manda bala. Fábio, assim, tem um convencimento que a galera colocou aqui, né, pra vender a ideia. E lógico, do teu lado, como operação, que também está focado em garantir o ambiente, né, a maior parte do tempo, focado em garantir a estabilidade, a qualidade dos ambientes da Globo, tem que também desprender a equipe para poder estar ali junto, trabalhando nessa iniciativa, né? Tem uma aposta que no começo você não sabe se o resultado vai ser gerado, tem uma crença que vai. Como foi isso para você? Para você, assim, conseguir embarcar na ideia? Foi fácil, foi difícil? Isso afetou muito sua operação no começo? Não? Como que foi? Boa pergunta, Rodrigo. Até porque o nosso time, por ser 7x24, a gente está ali ligado em tudo ao mesmo tempo, né? A gente não está muito acostumado a parar alguém para fazer um trabalho em paralelo, desenvolver um trabalho, né? Mas quando veio a proposta e a mídia traz essa chegada do AIOps aqui, né, em tecnologia, e principalmente na Globo, quando a gente vê a empresa disposta a engajar, né, eu falei assim, não, vamos nessa, porque a gente está em busca de automação, a gente está em busca de benefícios, a gente está em busca de avanços para o negócio. Não é o avanço só para a operação aqui. Na verdade, a operação vai ganhar, mas quem está ganhando é a empresa. A gente está deixando, no final das contas, o nosso consumidor feliz, né? São menos problemas, menos impacto no call center. Então, eu apostei dessa forma. Eu fiz um rearranjo no time, eu dediquei basicamente ali o André Tosini para fazer esse trabalho junto com eles, que era o analista que mais experiência tem dentro do time, e a gente segurou os pontos aqui, e no final
o resultado do trabalho realmente é muito bom, muito positivo. Bem bacana. Então, a aposta em investimento gerou né, o resultado que se esperava para essa iniciativa. Mas, bom, fala aí de forma prática, assim, dia a dia, né? Como que é a tua operação e aonde você tem os ganhos? Então, dá alguns exemplos de casos que AIOps, com toda essa evolução, ajudou a melhorar a vida dos nossos clientes, né? A gente, como eu falei no início, a gente tem um conjunto de ferramentas, né? E que na monitoração, às vezes a gente precisa correlacionar as informações dessas várias ferramentas. Qual é o ganho que a gente percebeu aqui? Hoje a gente tem um robô que apita para a gente ali né, na nossa visualização diária. E aí, ao invés de eu sair aqui para fazer uma correlação de informações do que eu tenho, eu já vou nele primeiro. Ele já está mais acostumado a me dizer onde é que está o problema. E eu consigo ir mais rápido do que eu perder ainda o tempo que eu falei de otimização, de eu ter que fazer uma correlação de informações para eu saber onde é que está o problema. É isso, entendeu? Entendi. Então, vou tentar trazer para um caso prático. Eu sou um usuário lá do Android, eu não tenho iPhone, né? E aí tô lá na minha casa tentando ver o Globoplay e para mim, né, tá ali tendo algum tipo de falha. Aí minha esposa tem iPhone, né? Óbvio. E no dela não tá tendo problema. Então, você consegue me dizer se, eventualmente, se o problema não é na ponta do cliente, na sua operação, essa inteligência ajuda você a interpretar se é localizado num dispositivo ou num local onde a gente tem a presença de CDN que pode estar no nosso problema? Isso. Como que é? Exatamente. Ele me dá um caminho das pedras mais rápido do que se eu tivesse que montar o caminho das pedras, entendeu? Entendi. Então, se eu já tenho o caminho das pedras, eu já vou direto naquele caminho ali e já me dá a grande chance de eu saber onde é que está o problema e resolver mais rápido. E aí, o seu problema ser sanado o mais rápido possível. Então a galera ganha tempo para poder pensar em melhorar outras coisas, né? Parte do processo analítico ali de, cara, onde que é, né? Liga as pontas ali, o sistema, né? A solução que foi desenvolvida já te traz essa inteligência. Traz uma dica. Legal. Fala um pouquinho, Guilherme. Só complementando um pouco que o Fábio, né? Porque a gente está ali, bastante trocas com o André Tosini, né? Que o Fábio comentou. Uma das passagens que ele acabou comentando, né, para a gente, e faz parte da validação também do algoritmo e do modelo. Ele está agora um pouco mais de 6, 7 meses aí, de fato, né, em produção ali, ajudando eles. Então, acabei vendo bastante do crescimento e da validação desse modelo, né? Então, fez muita parte disso também o feedback deles. Uma das coisas, né, que o André comentava e a gente via, né? Antes, né, como o Fábio comentou, dava um problema, ele tinha que montar o caminho das pedras ali manualmente, então tudo visualmente, pode ser esse cara, pode ser entre outros 200 caras, mas o cara que já tem experiência, ele já consegue pegar rápido. Aí, antes ele via, né, a métrica subiu e tentava montar o caminho das pedras e validava com o modelo. Validava com o que o modelo estava trazendo. Né? A gente já está passando, né, num processo de confiança que ele está olhando o modelo antes de fazer o caminho das pedras. Então, isso para a gente foi um feedback muito bom, porque trouxe confiança, trouxe validação, né? E, assim, como eu comentei, a gente tem a ideia de fazer com que ele traga todas as pedras possíveis aí, para que ele possa, de fato, ali estar ajudando, né, 100% o time de operação dele. Caramba, é interessante. Tem uma relação da percepção do profissional, né? A vencer a barreira de confiar na interpretação que está vindo ali de mão beijada. Né? A palavra é essa, né? Quer dizer, tem alguém fazendo por mim, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? E aí a palavra é essa, é confiar, né? Você começa a entrar num automático. Opa, já estou aqui olhando aqui direto, já não estou nem mais olhando ali, entendeu? Na verdade, tem uma troca de paradigma. O operador vai passar a auditar, a avaliar o modelo. Exato. O modelo vai fazer o trabalho lá, aquele trabalho time intensive, demasiado repetitivo, mas o operador, ele continua sendo a pessoa esperta que vai falar, caraca, aqui está certo. Ou, meu amigo, aqui você está errado. Não, é outro caminho. Perfeito, Fábio, exatamente isso. Exatamente. E aí tem uma cita. Vai, Melissa, por favor. Fábio, eu acho que esse é o paradigma da inteligência artificial. Vocês, não sei se escutaram com todo o de ChatGPT ou BART, tudo isso, que todos os empregos vão desaparecer. Não, eu acho personalmente que não,
a gente vai aprender a focalizar os esforços que vai fazer, não? Então, agora, o operador não vai monitorear todo o tempo, mas ele pode só auditar, como o Fabiano falou, e depois pode fazer outras coisas muito mais que precisam do humano, assim. Então, o objetivo dos modelos que o time de AIOps faz todo o tempo é só refocalizar o tempo dos recursos para outras coisas. Perfeito. Isso ajuda os profissionais a aumentar o senso crítico, né? Com certeza. Porque também tem outro perigo aí, né? A gente botou, tá funcionando 3, 4 meses, modelos também param de responder o que se espera também, né? Se confiar o tempo todo, a gente tem risco, né, na operação, ou não? Com certeza. Então, o que acontece? Ali, inclusive, a gente está trabalhando agora com Google, nesta segunda fase, que toda a parte de observabilidade de comportamento do modelo, garantir que ele esteja performático, uma avaliação crítica dele contínua, para que caso eles deixem de performar corretamente, na mesma pipeline retreine um novo modelo e coloque um substituto. Porque o que acontece? Mudanças acontecem. De repente, vamos pensar que por algum motivo veio uma nova... Por exemplo, o BBB. BBB consome muito CDN da gente. Isso faz que o nível de demanda de nossos sistemas aumente. Aí o modelo vai ter que retreinar e entender o novo normal. O novo normal é BBB. E ele tem que entender o novo normal é BBB e o que sai do novo normal. Putz, é complexo, né? Legal. Complexo. Legal. Então, o por BBB exemplo... acaba também, né? Exatamente. Legal. Juan, você que é um cara que, né, de tecnologia, esse negócio vai aprendendo sozinho ali, beleza. Só que um BBB dá umas rajadas pra gente em relação ao volume de acesso, que se eu tô entendendo bem aqui, o modelo tá ali entendendo um padrão e respondendo que tá ok. Essas variações de padrão de acesso podem ser, né, algum tipo de anomalia ou não? Como que vocês enxergaram isso, Juan, no dia a dia, né? Sim. Depende da situação, né? Uma métrica que a gente observa bastante, né, principalmente nesses momentos da rajada, é o que a gente chama de startup error, né? É uma métrica que, né, todo mundo, principalmente pessoal de negócio também, né, fica bastante atento, né? E às vezes essa métrica ela pode subir, mas eu não tenho tanto um impacto, eu não tenho impacto generalizado, já não é um impacto muito pontual, né? É um impacto num sinal específico de uma afiliada, no norte, algo assim, né? E outras vezes não, outras vezes pode ser um impacto mais generalizado, uma coisa que requer até uma urgência maior em ser resolvida. Então, tem toda essa questão assim da gente estar ali entendendo o que está acontecendo, né? Fazendo ali realmente uma análise para entender aquele comportamento. Boa. Então, assim, acho que a gente ainda está longe de ter máquina ensinando máquina sem precisar da gente, né? Com certeza. Os humanos precisamos sair. Legal. Pessoal, nosso papo aqui tá tão bom que parece que a gente tá pertinho, tá? Tanto a gente que tá aqui remoto quanto quem tá aí no estúdio. Tá excelente, mas infelizmente a gente vai precisar deixar para uma próxima conversa a gente trazer novidades, o que tá rolando. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui em mais um episódio do Globotech Cast. Mas antes da gente ir, que a gente também não vai embora agora, eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando dessa parceria que a gente tem aqui com o Google. O que para vocês está fazendo diferença nessa parceria que a gente já conquistou aí já tem um tempinho e a gente ainda vai tê-la por muito tempo? Legal. A gente ganha muita experiência, ganha muito know-how. A troca de know-how é muito, muito rica. E isso acelera demasiado as entregas da gente. E tem outra coisa, esse debate constante com o time de Melissa, com o pessoal de Google, isso permite que a gente se desafie. Que a gente não simplesmente vai trazer a primeira solução que
que veio na mente. A gente vai trocando uma ideia, não, mas isso pode falhar por aqui, não, isso é bom, mas não vai funcionar para tal situação. E aí vamos nos desafiando constantemente até chegar a uma situação que deixa todo mundo confortável. Eu estou muito feliz porque dessa parceria da Globo, né, com um grande player de mercado, né, disso permitir a Globo experimentar tecnologia de ponta, que é o que a empresa sempre buscou. Ela sempre está atrás disso, né? Então, isso para a gente que está aqui dentro trabalhando, nós profissionais, traz uma grandiosidade, né, de poder, de engajamento, de pertencimento, né? Coisa que, poxa, vou te falar, dá orgulho. Parabéns. Com certeza. A gente, como o Fabinho comentou, acho que a gente vê um parceiro, né, como o Google, que tem tanta expertise na área de AI, ML, dando ali pra gente uma consultoria, é algo que acelera muito. Então a gente tem acesso mais rápido ao que talvez a gente demoraria um pouco mais. A gente chegaria, provavelmente, mas esse antecipamento do conhecimento, né, a própria validação, né, do nosso desenvolvimento, isso traz bastante velocidade e só tem a melhorar, com certeza. Bacana. Para ti, Juan? Opa, pode repetir, por favor? Como que está tendo essa sua experiência? Como está sendo essa sua experiência com o Google aí nesse processo que vocês tiveram e outros, né? Sim. Não, tem sido uma experiência bem rica, né? Acho que trazer aí o AI, né, para essa análise aí na CDN traz uma potencialidade, né, para o futuro bem rica, no sentido da gente conseguir aí tá cada vez mais pronto, né, a responder rápido às anomalias que sempre acontecem, né, que é inerente de qualquer serviço, né. Então, tem sido muito proveitoso essa parceria. E para fechar aqui com chave de ouro, Mel, a gente quer ouvir você também. O que você tem achado dessa parceria? Sim, primeiro que tudo, muito obrigada pelas palavras. O Google aqui no Google Cloud está muito feliz em apoiar uma das maiores empresas do Brasil. A parceria entre AI Services e AIOS, para mim, ha sido muito legal. Eu acho que eu moro nos Estados Unidos, eu acho que a gente aqui não entende o tamanho do globo. Quando eu fiquei para lá, eu entendi que o globo é um monstro para mim. O desenvolvimento da tecnologia do globo é impressionante. Eu posso dizer que pode superar muitas das empresas do mídia dos Estados Unidos. Então, para mim, é muito impressionante. Para mim, como latina, assim, é muito legal apoiar a outra empresa brasileira latina. Com o tamanho tão grande e tão legal de tecnologia, que eu acho que vocês têm muito potencial para aplicar AI no produto. Então, para a gente aqui no Google, é impressionante e nós estamos muito orgulhosos de apoiar para o Globo no desenvolvimento de AI. É muito gratificante para a gente ouvir isso de você e de todos vocês que estão aqui. E a gente enxergar realmente o potencial que a gente ainda tem pela frente, com todas as tecnologias que a gente está inserindo e que a gente já está estudando para implementá-las logo, logo. Bom, esse foi mais um episódio aqui do Globotech Cast. E se você tem algum comentário, alguma pergunta ou sugestão, fala com a gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. E se você está assistindo aqui pelo YouTube, deixa um comentário, vai. A gente está vendo tudo e a gente também interage. E além disso, não custa nada deixar uma avaliação, né? Então pode contar ali pra gente o que você está achando na sua plataforma de áudio favorita e também no YouTube. Até mais, e em breve a gente tem mais um encontro aqui no Globotech Cast. Muito obrigada a todos pela presença e nos vemos já.